Olá, jovens. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou fazendo esses vídeos para tentar ajudar vocês a estudarem um pouquinho agora que a gente está meio longe, mas qualquer dúvida vocês podem colocar lá na plataforma, no fórum que a gente abriu, e podem mandar aqui também, ou podem me procurar pelo e-mail que vocês também já têm, que eu respondo as dúvidas, tá bom? A gente vai começar a ver um assunto que é meio chato de mexer no começo, então eu preciso que vocês prestem muita atenção e tirem todas as dúvidas que forem surgindo, beleza? Então, ó, a gente vai começar a mexer com aquela parte que vocês adoram, que é a álgebra. Então, a gente vai fazer um pouquinho de cálculo algébrico. Não tenham medo, é só o nome que dá medo. O que é cálculo algébrico? Primeiro a gente tem que entender o que é álgebra. Álgebra é quando a gente usa letras na matemática para representar quantidades. Pode ser quantidades que variam, que a gente vai chamar de variáveis. Podem ser quantidades que são constantes, mas que a gente coloca um nome nelas para ficar mais fácil de escrever fórmulas. São letras que generalizam as fórmulas, por exemplo. Então, uso de letras, a gente tem esses e vários outros usos, tá? O que a gente vai estudar hoje um pouquinho é expressões algébricas, por isso que a gente fala de cálculo algébrico. Ah, mas vai ser muito difícil. Não vai ser muito difícil. A gente já começou a ver um pouquinho o ano passado, a gente montar expressões algébricas. E se vocês não lembram, a gente vai rever agora. Expressões algébricas, elas simplesmente usam as letras no lugar dos números para facilitar escrever algumas coisas. Então, eu vou dar uma situação, um problema, e a gente vai relembrar aquilo que a gente já viu. Esse problema é clássico, já passei ele para vocês. O motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada mais 70 centavos por quilômetro rodado. Então, a gente vai conseguir escrever uma expressão algébrica que generalize essa cobrança que o taxista faz. Então, vamos ler de novo o problema. Ele cobra R$ 3,50 de bandeirada. Essa bandeirada a gente chama de valor fixo. É o nosso valor fixo. Ele não depende da variável. Tomem cuidado, porque como ele não depende, ele vai acabar sendo o nosso termo independente. Independente. E outro valor que a gente tem aqui é os 70 centavos por quilômetro. Ou seja, a cobrança dessa quilometragem varia. Então, esse é o nosso valor variável. Ah, tá bom. E daí? E daí, vamos primeiro resolver essa primeira parte do problema. Determine quanto irá gastar uma pessoa que fizer uma viagem de 10 quilômetros com o taxista. Bom, então a gente sabe que ele cobra um valor fixo de R$ 3,50, mais a cada 1 quilômetro ele cobra 70 centavos. Se a viagem vai ter 10 quilômetros, vamos lembrar, se cresce o valor da quilometragem, cresce o valor a ser pago. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu multipliquei por 10 esse lado, eu vou multiplicar por 10 esse. Então, ele vai cobrar, além dos R$ 3,50, um valor de R$ 7,00 pelos quilômetros rodados. Então, a pessoa vai pagar R$ 10,50 pela corrida. Beleza, tranquilinho. A segunda parte.
Encontre uma expressão que generalize o valor das corridas em função da quantidade de quilômetros rodados na viagem. Tá, então eu quero uma expressão que generalize esse valor. Porque eu poderia achar para 1 quilômetro, para 2, para 3, para 4, só que aí eu estaria fazendo um por um, eu estaria achando o valor numérico dessa quantidade. Então eu vou tentar generalizar. Primeiro, vamos dizer que o preço da viagem a gente vai chamar de P, para não ter que ficar escrevendo preço toda hora. Então, e esse P, ele vai variar de acordo com a quantidade de quilômetros. Os quilômetros rodados, a gente pode chamar de K. Então, esse P vai variar em função de K. Então, a gente escreve que o P varia em função de K. Agora, a gente já sabe que ele cobra esse valor fixo. Esse valor fixo, ele vai necessariamente ser cobrado. Mais o quê? Mais 70 centavos para cada quilômetro rodado. Então, aqui a gente consegue escrever uma expressão que relaciona o valor que vai ser pago na corrida com a quantidade de quilômetros rodados. É isso que a gente chama, a gente depois vai aprender que isso é uma função. Mas nesse momento a gente vai pegar essa parte da função e vai dizer que ela é uma expressão algébrica. Ela é uma expressão que tem um valor que é variável. O nosso K é a variável. Por quê? Porque a quantidade de quilômetros rodados é variável. Tranquilo? Então, além da gente saber montar a expressão algébrica, o que mais que a gente precisa conseguir interpretar? O valor numérico dessa expressão. Então, o que pode acontecer? A gente ter uma expressão algébrica, por exemplo, A mais B menos 3, essa é a nossa expressão, e eu peço o valor numérico dessa expressão quando A é igual a 5 e B igual a 2. Eu estou dando valores para as minhas variáveis e eu quero saber quanto essa expressão vale quando eu substituo esses valores que eu dei. Então, na verdade, eu vou calcular o valor numérico quando A é 5. Então, no lugar do A, eu coloco 5 e no lugar do B, eu coloco 2, menos 3. 5 mais 2, 7, menos 3, 4. E acabou o meu problema. Então, para quando A é igual a 5 e B é igual a 2, a minha expressão numérica vale 4. Isso é valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos fazer mais um exemplo? Então, exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2. X mais 2 menos y mais z. Essa é a minha expressão. E eu quero o valor numérico dela quando x é 1, quando y é menos 3 e quando z vale 4. Então, pausa esse vídeo aí e tenta resolver esse negócio. Tentou? Tá bom. Então, quando x é 1, y é menos 3, presta atenção, é menos y. Então, é menos 3 e mais z. Ah, mas tem que fazer isso do sinal? Tem, porque eu estou tirando o menos 3. Então, continuando aqui. 1 mais 2. 1 mais 2 eu já resolvi aqui. Menos 3. Menos 3 vira mais 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso que vocês precisam para conseguir resolver os exercícios e para a gente poder dar continuidade à matéria. Beleza? Então, qualquer dúvida, posta lá no fórum ou escreve aqui, comenta aí ou manda e-mail para mim. Beleza? Então, bora fazer exercício.